Enfim, gente, esse vídeo aqui é um vídeo falando coisas do tanto que era burra, entendeu? No coisa, então, ó, vamos lá. Gente, vamos lá, ó. Eu não era tão boa assim, entendeu? Não era tanta minha culpa assim, era da minha cabecinha, tá bom? Ó, vamos começar que eu aprendi a ler, ou eu aprendi a falar com 3 anos de idade, e foi no fono, porque minha mãe me levou, não ia demorar mais ainda, e eu falava mais errado do que eu falo agora, tá, gente? Porque a gente fala muito errado. E se eu não fizesse fono naquela época, eu aprendi a falar com 4 anos, e eu falaria, tipo, muito errado, muito errado. Entendeu? E, gente, entendeu? E é isso, entendeu? E é isso. E aí, né, gente? Eu fazer foronor para mim aprender a falar. Aí eu parei, que era particular, entendeu? Porque, mano, eu precisava fazer particular pra me aprender a falar, entendeu? Aí depois minha mãe. Eu cresci, aí no terceiro ano eu não sabia falar absolutamente nada. Ou, não, o que eu tô falando? Não, eu sabia falar no terceiro ano, tá? Eu aprendi a falar no terceiro, sabia falar já no terceiro. Quando eu tinha 3 anos eu já sabia falar. Aí no terceiro ano da escola, eu não sabia ler nada. Quando eu pegava um livro, as letras se misturavam, gente. Saía do lugar, gente. É, mas vocês têm ideia? Vocês têm ideia isso, cara? Eu não sabia ler nada, nadinha de nada. Eu tomava um remédio, mano. Forte, mas era forte pra caralho, gente. Era muito forte. Mano, quando eu tomava esse remédio, eu ficava triste, tá? Eu ficava triste, eu ficava com. Como que eu digo? Ficava triste com. Me sentia muito presa, mano. Eu me sentia uma coisa assim na garganta, cara. Que tipo. Porque eu era retardada. Mano, eu era retardada pra caralho. Gente, eu comia um salgadinho e pegava o saco de salgadinho, colocava na minha cabeça e andava assim por aí, achando que eu era a rainha do salgadinho. Eu ficava gritando lá na sala: rainha do salgadinho. Parecia uma autista, mano. E eu sou mesmo, gente. Eu tenho vergonha de falar isso. Mas é isso mesmo, gente. Eu sou autista que eu não quero porque eu não sabia, né? Só tinha laudo de TDAH e DPAC naquela época, entendeu? E aí, gente, eu começo a garotinho, cara. Eu andava pra sala lá e quando eu tentava ler alguma coisa, era um desespero, mano. Era um desespero. Eu lembro no quarto ano, cara. No quarto ano, tipo, quando eu comecei o quarto ano, eu não sabia ler nada. Eu lembro que uma hora um dia a professora colocou uma rodinha. A professora descobriu aí que eu não sabia ler, gente. Mas aí a professora pegou pesado e eu comecei a ler, viu? Foi. Ó, eu lembro lá que fizemos uma rodinha lá, aí cada um começou a ler. E aí, mano, aquele dia, mano, no quarto ano foi tão vergonhoso que eu falei, professora, eu não sei ler. Você tem ideia, gente, que eu tive que falar isso porque eu não sabia ler? É isso aí, gente, eu falei lá pra professora que eu não sabia ler. Mas voltando quando eu era do terceiro ano, gente, eu lembro uma vez que eu levei o meu remédio pra escola, porque, mano, eu achava aquilo normal, eu achava que, tipo, todo mundo tomava aquilo. Tá entendendo? Gente, só que meu Deus, como eu era burrinha. Eu não tomava e eu lembro que também eu trouxe pra escola, entendeu? Aí no outro dia eu não levei, entendeu? E a professora me perguntou, né, Júlia, tu tomou seu remédio? Porque talvez eu podia ter esquecido na minha mochila, não ter tomado e tal, né? Ou que ela pensou e, tipo, já que naquele dia ninguém tomava remédio que eu trouxe lá, aí a professora falou que aquilo é tipo é droga, né? Que remédio é droga. Eu não podia trazer remédio pra escola. Aí eu me senti culpada. E no outro dia ela ainda me pergunta se eu tomei remédio. E eu tinha tomado remédio, e aquele remédio, como eu disse, me deixa triste. Aí tinha uns menininhos retardadinhos, já virado assim e falavam: Nossa, por que ela toma remédio? É porque tem algum problema na cabeça? É tipo, meu irmão falava coisa piores pra mim naquela época. Só que, gente, o menininho da sua sala ter falado aquilo feriu meus sentimentos. Feriu bastante, minhas costas estão doendo. Ela fica aqui, vou ter que ficar assim. E aquilo feriu muito, mano, muito meus sentimentos, tá? Feriu muito. Porque, cara, tipo, não sei se foi a intenção dele, entendeu? Sei lá.
Aí ele perguntou aquilo, aí a professora falou, não, eu preciso tomar esse remédio pra ela ficar quietinha. Aí ela falou, ah, então ela nunca tomou, né? Gente, pra falar a verdade, eu chorava. Tá, eu não chorava não, mas fazia um pouco de birrinha pra não tomar esse remédio, gente. Porque eu já falei, eu me sentia muito presa. Uma tristeza tão grande quando tomava aquele remédio. Que ele me deixava pensativa, querer fazer alguma coisa, só nenhuma coisa, entendeu? Só que aí, gente, o quê? Eu não gostava de tomar remédio. Aí fazia um pouco de birra, aí a minha mãe algumas vezes deixava eu ir sim, entendeu? Aí... E, mano, quando eu tinha tomado remédio aquele dia que eu falei, e quando ele falou aquilo, cara, eu fui lá até a janela, levantei, fui até a janela e comecei a chorar. Chorar, ai, chorar, ai, eu chorar, ai, chorar, ai, chorar. Eu lembro que era o comecinho da aula e eu fiquei até o final, até meu irmão vir me buscar, porque meu irmão buscava e minha mãe pegava nós lá embaixo. Pra me sair um pouco mais cedo, entendeu? Aí, gente, eu chorava, eu chorei, mano, meu nariz já tava escorrendo, tava com vergonha da minha aparência. Aquela hora que eu tava toda nojenta lá. Aí tava com vergonha de povo me ver, é por isso que eu fiquei na janela tampando meu rosto. Quando alguém tentava falar comigo, eu nem tava mais triste, mas eu tava com vergonha da minha aparência. Aí eu chorava mais ainda, porque aquele remédio me deixa triste, mano. Aí eu chorei mais ainda. Aí tampava meu rosto, meu nariz todo escorrendo lá. E é isso, entendeu? Aí meu irmão chegou e eu parei de chorar, entendeu? E foi isso. E, mano, até no recreio, mano, eu não tinha ido pro recreio naquela época. Entendeu? Porque eu fiquei só na sala. Só que eu lembro na hora da sala, eu tinha sentado, quando o povo saiu, né? Sentei e fica assim, ó. Entendeu? Enfim, gente, e é isso. Agora, tá uma coisa. Quando eu tinha 3 anos, minha mãe falou que eu já tive depressão com 3 anos de idade. Por causa da minha avó, porque, mano, da minha avó aconteceu algumas coisas, né? E é isso. Aconteceu muita coisa. Se vocês quiserem, eu conto outro dia, mas esse dia bem que acabou já o que eu ia falar, né? Sobre a escola. Era muito boa. A professora do quarto ano pegou bastante pesado, só que, no caso que ela pegou bastante pesado, ela me chamou de preguiçosa, menino. E eu era mesmo. Eu era muito preguiçosa mesmo, tá? Não vou mentir, não. Só que, como ela me chamou de preguiçosa, e eu me senti muito ofendida porque os amiguinhos riram da minha cara. E, tipo, eu não me importei de rirem, mas eu gostava de arrumar muito encrenca. Eu gostava de chamar atenção, pra falar a verdade. E que também aquilo me feriu um pouquinho, tá? Por você ter me chamado de preguiçosa. Sendo que naquele dia eu tava querendo mesmo estudar. Sabe quando você tá querendo estudar e a pessoa ainda te chama de preguiçosa? Aí, mano, que me feriu. Mas aí foi no quarto ano, era outra professora. A minha professora do quarto e do quinto era a mesma. A do terceiro era diferente, a do segundo era diferente, enfim. Aí, gente, foi aí, entendeu? Eu tinha eu tinha ficado lá, a professora me chamou de preguiçosa, eu falei pra minha mãe, deu uma B.O., entendeu? Ela, no outro dia, ela chegou se tremendo, falando, a Júlia, desculpa, mano, ela tava se tremendo mesmo, tá? E eu me senti muito culpada, cara, porque eu sei que não foi a intenção dela, eu era preguiçosa mesmo, então eu me senti muito culpada, entendeu? Muito culpada mesmo, mas enfim, né? E... E é isso, eu quase repeti no terceiro ano, gente, porque eu saí do terceiro ano sem ler. Só que a minha mãe fez mó pior lá. Biel não, ela só falou que eu tinha lá, sei lá o que, e eu vou conseguir se eu passar. Mas é verdade, gente, se eu tivesse reprovado um ano na escola, eu de verdade estaria nem aí mais pra escola, tá? Mesmo que seja naquela época, eu, tipo, já não tava nem aí. E, mano, até hoje, tipo, se eu reprovar esse ano, mano, tô nem aí pra escola. Mano, sério, eu vou tá, tipo, foda-se. Mas eu também não sei porque minha mãe não ficaram muito felizes, né, de que eu ia me tornar, mas eu ia estar muito foda-se mesmo. Eu tô quase repetindo por falta, porque menina, se não, eu matei aula. Se eu matei aula, meu Deus do céu, eu matei muita aula, cara. Teve uma semana aí que eu só fiquei matando aula. Não, eu tinha faltado, tipo, acho que foi segunda, minha mãe tinha deixado eu faltar. Mas aí o resto foi tudo matando aula, gente. Tudo matando aula, gente. Tipo, vocês veem, mano. E tinha umas outras semanas que eu também. Tipo,
uma semana inteira matando aula. E eu matava aula, uma semana eu matava aula, uma semana eu matava aula, uma semana eu matava aula. Era sério, era sério. Eu tava com muita falta. Aí ligaram pra minha mãe, né? Porque esse dia tinha matado aula nessa semana. Aí eu fui pra escola no outro dia, né? Aí eu tinha só ido segunda e terça. Não, segunda minha mãe tinha deixado faltar nesse dia. Aí terça eu fui. Aí quarta eu fui pegar o ônibus. Não, aí quarta não tinha aula. Aí quinta eu fui pegar o ônibus. E eu fui lá pro outro metrô. Já eram 2 horas da tarde. Não consegui ir pra escola. Aí ligaram pra minha mãe. Falando lá que eu tô tendo muita falta, sabe o quê? Aí eu parei de faltar, né? Mas, gente, tô me esforçando na escola, gente, porque, sério, se eu reprovar, mano, vai ser difícil, viu, querer estudar de volta. Porque, mano, já tô desistindo mesmo não reprovando. Quando eu perco, né, quando eu perco, assim, sabe, quando eu vejo que a coisa é difícil, gente, sabe, eu desisto muito rápido. Mas, enfim, gente, é isso, entendeu? Gente, eu vou contar um pouco o que aconteceu na casa da minha avó, só que eu tô cagando. Só que eu não sei se eles vão escutar eu, né? Nem sei se vocês entenderam o que eu acabei de falar, mas enfim. Gente, tipo assim, eu vou falar só um pouco, tá? Gente, até aí, tipo, sei lá, quando eu era pequena, né, minha prima Ingrid, né? Chama ela de tia Ingrid porque ela é velha, entendeu? E é isso. Eu chamava de tia Ingrid. Mano, ela não falava comigo quando, tipo, ela chegava nos lugares, quando era, tipo, evento da família lá, e eu ficava muito na casa da minha avó, entendeu? E, gente, tava na casa da minha avó e ela chegava. Gente, não gostava quando ela vinha pra casa da minha avó. Ela chegava na casa da minha avó, mano, ela falava com todos os primos, todas as minhas primas. Gente, sem ideia, quando tu chegar. Eu nem sei se eu já contei isso. Enfim. Minhas primas chegavam, pulava correndo e abraçava ela, porque a gente era pequenininha, né? Ela chegava e as minhas primas chegavam, pulava nela assim. E, gente, só de eu olhar contato visual, ela olhava com cara de nojo. O que eu fiz, mano, pra você, cara? Aí fica complicado, né? Aí eu lembro eu cumprimentava, né? E ela, tipo, me ignorava, mano. Sério, ela me ignorava. Sério, comigo e com meu irmão, mano. Ela ignorava, mano. Ignorava, parecendo que nós fosse, tipo, um mosquito voando, cara. Eu falava, oi tia, ela não falava com nós, cara. Não falava com nós. Aí a gente levantava, tipo, mas tinha vez que quando ela tava lá na frente dos nossos pais, tá ok, né? Do meu pai, no caso, e da minha avó. Tipo, minha avó também não tava muito bem, não, viu? Mas, enfim, tipo, quando tava toda a família junta, se eu não. Tipo assim, se eu falava, oi tia, ela, oi Júlia. Tipo, eu seca. Cara, com as minhas primas era tipo assim, né? Que eu chegava abraçando assim, ela, assim, oi tia, quando tava sentada assim, tipo, tocando assim, oi tia. Aí ela fala, oi Júlia. Gente, era assim, cara. Mas aí, eu lembro que. Mas ela. Hoje em dia ela não me trata mais assim, porque também sabe me ignorar. Vai ver, também nem falo mais com ela também, não. Hoje dá vontade de cumprimentar ela também do jeito que eu ia fazer, como era antes, moço. Sério, dava raiva, gente. Hoje em dia, né? Que naquela época eu ficava meio tristinha, né? Mas enfim. Mas nunca cheguei a chorar assim, não. Mas o que me incomodava mesmo, gente, esse dia eu chorei, menino. Aquele dia eu chorei. Eu senti nojo de mim, mano. Tipo, eu era bem pequena, mano. Eu tinha o quê? Uns 5. Não, era na pandemia, eu tinha 7 anos. Eu comecei, tipo, naquele dia eu falei, mano, o que tem comigo, cara? Porque, ó, a gente brincava, né, minhas primas? Não sei se eu já contei isso, provavelmente já contei isso. A, a gente brincava, naquele dia a gente tinha
tinha ficado o dia todo lá na minha avó. Aí era noite, eu tinha tomado banho, voltei pra minha avó, né? Aí eu lembro que minha avó tinha montado uma barraca lá pra gente dormir, né? Ah, tinha uma barraca das meninas, barraca dos meninos. Mano, aquele dia seria muito legal. Gente, só que aí, naquele dia, mano, tipo assim, a gente fez uma brincadeira de me ignorar de manhã, entendeu? Que foi o dia de manhã. Aí à noite eu queria fazer uma brincadeira igual, entendeu? De ignorar só a Duda, né? Só que aí, mano, só que era umas brincadeiras, tá, gente? Só que aí eu tinha ignorado a Duda e ela, Júlia, fala aí alguma coisa. Aí eu lembro que a Lele, foi a Nicole, acho que foi a Nicole que falou. Chegou lá falando, tipo, Ana Júlia, fala logo. Aí, tipo, eu ia falar com ela, só que ela já chegou assim. Aí eu, fala também não. Aí eu fui lá. Aí não. Aí eu. Calma aí, rápido. Aí eu cheguei lá. E. Aí a Nicole chegou lá já falando, Ana Júlia, fala aí o que foi. Que você tá assim. Ela deve ter pensado que eu tava triste, né? Gente, aí eu fui lá. E. Aí ela chegou. Aí eu decidi ignorar. Aí decidi ignorar elas, né? Só que ela era caladinha, ela não chegou falando nada. Só que eu decidi ignorar elas, entendeu? Só que aí nessa hora que elas chegaram lá, mano. A Duda, quando elas chegaram, a Duda começou a me xingar um montão de coisa. Moça, aí eu perdi a paciência, tá entendendo? Aí comecei a xingar ela, que ela me chamou de mendiga. Aí eu falei, se liga, garota, essa casa nem é sua, é da minha avó. Sua mãe nem tem casa. Moça, ela me chamou de mendiga. A casa, ela nem tem casa, que ela era uma brincadeira. Aí eu fiquei puta mesmo. Eu falei, nossa, filha da puta. Eu tinha me chamado de negra. Mas, mano, eu não me importo, entendeu? Porque naquela época, gente, não era muito comum de ficar, tipo... Mentira, todo mundo se xingava, mano. Nossa, a gente xingava um pouco homofóbico, gordofóbico, mas enfim. Eu não me importei que ela tinha me chamado de negro, mas depois falou de mendiga, fedorenta, algumas coisas assim. Aí mano, eu comecei a ficar meio puta, né? Aí eu falei, se liga, garota. Ai, gente, que meu dedo não tá coisando aqui. Aí eu falei, se liga, garota. Eu não falei isso, se liga, garota. Só lembro que eu tinha falado que essa casa não era sua. Eu falei, tá me chamando de mendiga por quê? Eu tinha falado alguma coisa assim e falei. Eu falei que essa casa não é sua e essa casa nem é sua, é da minha avó. Sua mãe nem tem casa. Aí eu falei isso, aí a Duda começou a chorar lá, entendeu? Aí minha avó foi, brigou, escutou os gritos e... Na verdade, eu não sei se a Duda tinha chorado assim, mas a Duda tinha ficado meio triste e a minha avó tinha chegado lá por causa de a gente tava gritando, né? Que a Duda tava gritando, me xingando lá. Aí fui e gritei com ela também, porque ela me chamou de coisas. Minha avó chegou lá, aí a Duda falou, vó, a Duda falou assim, vó, a Duda falou que essa casa não é sua. Ela falou, é sua sim, sei lá o que, é de todos os meus netos, de todos os meus filhos, assim, entendeu? Essa casa é de todo mundo, minha avó falou isso. No caso, minha avó, primeiro, mano, mentira, tá? Primeiro, minha avó tinha ficado muito do lado da Duda, só que aí, depois minha avó ficou falando aquilo, sabe o quê? Aí, mano, eu fiquei com raiva, e triste, né? Só que, mano, eu chorei por raiva mesmo. Só que eu não queria chorar na frente das minhas, porque era. A Nicole era mais velha, mas, tipo assim, é, eu. Eu era mais velha do que a Lele e da Duda, e sei lá, não queria chorar na frente delas, né? Aí eu fui lá no corredor e chorava. Aí a Duda tava chorando lá no quarto, sei lá o que também. Aí, mano. Aí, tipo, as minhas tava com raiva de mim, entendeu? Aí era isso, entendeu? Eu tava no corredor chorando, chorando. Aí depois eu fui no meu pai lá, que eu não tinha me acalmado, entendeu? Aí eu abracei meu pai. Mano, aí eu fiquei com vontade de chorar. Mas antes, depois do meu pai ter falado aquilo que ela falou. Júlia,
por que você tá só aprontando, Júlia? Meu pai tinha falado alguma coisa, cara. Falado, mas uma coisa assim. Que, cara, minha avó tinha ficado muito do lado da Duda. E depois minha avó tinha falado alguma coisa lá falando que essa casa é de todo mundo, entendeu? Que ela fala, Ana Júlia, onde você tirou essa ideia? Uma coisa assim, minha avó tinha brigado comigo. Aí falou que essa casa é da Duda sim, sabe alguma coisa? Falou mais do lado da Duda. E, e tinha falado assim, que essa casa é de todo mundo depois, entendeu? Aí meu pai falou, Ana Júlia, onde você tirou isso? Que essa casa lá é de todo mundo, essa casa é de todo mundo, viu? Aí ele riu. Só que aí. Aí nisso, meu pai tinha falado alguma coisa que era pra me deixar feliz, só que eu não lembro. Só que aí depois ele falou outra coisa lá que sei lá, eu fiquei triste, entendeu? Aí eu falei, tá bom, pai, fiquei com vontade de chorar. Meu pai também tinha me abraçado e falado, mas não fica assim não, viu, Ana Júlia? Aí eu me acalmei, tipo, sabe quando a pessoa te adula, aí, tipo, te adula assim, né, que eu falo, tipo, de carinho, só tem de adula de carinho, né, sei lá. Aí, aí eu fiquei com vontade de chorar, só que eu falei, tá bom, pai, vou lá pro corredor. Aí eu chorei mais ainda, porque, não sei, mano, eu, sei lá, entendeu? Eu chorei. Aí eu chorei. Lembrando, eu não era muito próximo do meu pai, eu só fiquei mais próximo depois que eles se separaram, tá? Mas enfim, aí eles foram. Aí eu chorei lá e minha tia Ingrid chegou. Aí, moço, nessa hora que a tia Ingrid chegou, minha avó contou tudo, que eles estão brigados, sabe o que viu a Duda chorando. Aí minha tia abraçou a Duda, uma coisa e falou, sei lá o que a Ana Júlia é boba, sei lá o que. Meu pai nem falou nada, mas também meu pai não precisava, né? Eu acho que eu tava errada, sei lá. Só que aí, o que mais me machucou? Eu tava errada assim, porque eu comecei a brincadeira, entendeu? Só que aí, é, ah, eu entendi porque meu pai não falou nada, que eu sabia que eu tava errada. Eu queria pedir desculpa a todos, só que eu tava com, sei lá, com vergonha, sabe? Eu tava pensando em pedir desculpa, só que quando a Cheng chegou, eu tava com vergonha, mano, porque o meu olho tava todo vermelho, eu ia passar no banheiro e minha tia tava lá no quarto, na sala, no caso, e um pouco, eu não tava no quarto, falando com a Duda, sei lá, não lembro. Só que aí, ela chegou e já foi embora rapidão, falando que ia levar as meninas pra... Mano, nossa, que doeu até em mim, lembrando agora, meu Deus. Sério, nossa. Não, deixa eu falar aqui. Ele chegou lá, tinha já levando as meninas, falando, eu vou levar as meninas lá pra dormir lá comigo, pra não acontecer mais briga com os meninos. Minha tia falado isso, com os meninos. Só que eles nem tinham brigado, mas enfim. Aquela tia, mano, ela era muito chata, mano. A gente tinha feito tanta coisa, gente, que dá um livro de tantas coisas que é ruim que ela já tinha feito comigo, aquela mulher. Gente, mas acho que eu iria isso mesmo. Enfim. Aí, eu merecia, mas enfim. Voltando. Ela foi lá e levou as meninas pra casa dela, entrou no carro. Aí, na verdade, na hora que ela me abriram um portão lá pra ir embora, eu corri do corredor chorando lá mesmo, com o olho escorrendo assim. E eu vi elas indo embora, mano, entrando no carro. Aí ela saiu do carro, mano. Minha avó nem falou nada. Entendeu? Nadinha. Aí eu corri pro corredor. Aí eu só fiquei imaginando elas brincando. Aí eu aqui. Nossa, mano, aquele dia eu chorei muito, muito. Aí eu lembro disso, né? Aí eu corri pro meu pai, dei um abraço no meu pai. Aí meu pai falou: Ana Júlia, não fica assim não, viu? Aí meu irmão viu, meu irmão perguntou o que que é, e meu irmão me abraçou. Aí foi isso. Aí eu chamei os meninos pra brincar de alguma coisa, né? Mas aí. Eu não lembro o que que é. Eles não queriam que eu brincasse. Aquilo me machucou um pouquinho, mas já que eram as meninas, eu não chorei por isso. Mas era isso, aí eu fiquei lá assistindo, mano, com meu pai, mano, assistindo Netflix. Aí depois de um tempo meu pai dormiu. Aí eu fiquei olhando pro teto lá, mano. Sério, cara.
Aquele dia fiquei triste. Fiquei assustando os meninos um pouco na barraca também. Só que, mano, meu coração tava ferido, mano. Eu tava sentindo uma dor no meu coração, mano. Sério, cara. Mas é isso, né, mano? Mano, como a minha tia faz aquilo, cara, aquilo lá me machucou muito, sério. Mas sei lá, gente, eu acho que eu merecia. Entendeu? Sei lá, eu. Tipo. Acho que tava no pausa, mano. Tá quanto tempo no pausa? É. Aí, gente. Mano, tava no pausa, nem sabia o que que eu. Eu não sei onde eu parei agora mesmo. Ai, gente, aí foi isso, entendeu, mano? Aquela tia lá, mano, a tia Ingrid me tratava muito mal, gente, sério. Aquele dia me machucou demais, gente, vocês não têm ideia. Mas já aconteceu tanta coisa com aquela mulher. Só que, gente, eu acho que eu mereço. Eu merecia. Naquela época eu era uma menina nojenta, entendeu? Então eu acho que, tipo, aquilo lá eu merecia. Acho que era, tipo, um castigo de Deus, entendeu? E de hoje também, entendeu? Que foi, tipo, um castigo pra agora e pra no futuro, entendeu? Tipo, não no futuro. No passado e pra agora, entendeu? Eu acho. E também tá acontecendo essas coisas e eu acho que é só castigo. Tipo, tudo que tu faz de errado vai vir, tipo, um. Não é castigo, né? É tipo uma punição. Tá entendendo? E é isso, gente. Mas, gente, eu tenho uma coisa também, gente, que aconteceu, só que eu acho que é muito pesado pra contar. E é isso, eu não vou contar, não. E é isso, gente. Esse é o vídeo, tá entendendo? E vai ficando por aqui, ok? E é isso, gente. Tchau!